Eu dei esse tempo para você encontrar livro de Êxodo, capítulo de número 2. Você que encontrou, diga: eu achei, pastor Jonathan. Verso de número 11, assim está escrito na palavra de Deus. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um dos seus irmãos, e olhou para um lado e para o outro. E quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo. E ele disse ao que fazia injustiça: por que feres a teu companheiro? E ele disse: quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intenta nos matar como mataste o egípcio. E Moisés temeu e disse: certamente este negócio já foi descoberto. Amém, igreja? Tome seu assento em nome de Jesus. E eu peço toda a sua atenção agora, pois o Espírito Santo me deu uma missão que é pesada em meus ombros. Vou liberar uma palavra inspirada pela pessoa do Espírito Santo. Quero ser fiel a cada vírgula e a cada tio que ele colocou no meu coração. Por isso eu peço toda a sua... Isto, olha bem dentro dos meus olhos. Assim, deste jeito. Eu sei que todos vocês conhecem a história de Moisés. E são conhecedores também que Moisés não foi alguém que começa pelo alto. Não é alguém que cai de paraquedas. Ele é alguém que tem uma história muito bem construída, exalada e explícita dentro da Bíblia. E como qualquer outra história, principalmente na presença de Deus, essa história teve os seus altos e baixos. Mas eu quero que os irmãos coloquem em pauta no seu coração que a história de Moisés não é algo aleatório. Me parece que Deus veio escrevendo e direcionando o seu servo para que ele assumisse uma posição de liderança e uma posição de destaque em frente ao povo de Deus. Concernente a isto, uma das coisas que Deus faz com Moisés é lapidar o seu servo, entendendo que estar de frente, liderar, falar e ter autoridade para estar diante ou acima de um povo é só parte de um processo, é o final de uma etapa. Se eu pudesse falar acerca da sarça ardente que acontece no capítulo seguinte, com certeza eu vos levaria por dentro de um caminho de avivamento. Mas se de fato eu falaria de avivamento, eu também precisaria deixar muito bem claro a vocês que um avivamento de Moisés não começa no capítulo 3, quando ele vê fogo arder na sarça. Começa no capítulo 2, quando Deus o pede justificação e de tudo aquilo que acontece com Moisés. Porque a vida de Moisés poderia ser dividida em 3 etapas. Ele passa uma parte dentro do Egito, ele passa outra parte da sua vida dentro de Midian, cuidando de ovelhas, e a terceira parte da sua vida ele passa na frente de Israel, dentro de um deserto, liderando esse povo. Então é alguém que tem a sua vida dividida em 3 partes. Mas à frente no Novo Testamento você conhece que Moisés viveu por 120 anos. E não seria nenhum exagero nós dividirmos esses 120 anos da vida de Moisés em 3 etapas. E procurando alguns indícios dentro da vida e da caminhada de Moisés, nós encontramos um elemento em comum. E se a Bíblia me dá e gosta de usar, não sou eu quem vou tirar. Um elemento que marca cada etapa da vida do servo de Deus. Me parece que ele começa perto de águas, depois ele arreia e é chamado perto de águas, e inicia uma nova etapa do seu ministério novamente perto de águas. Ele nasce e já é colocado sobre águas, sobre os rios, pela sua mãe. E ali ele tem um livramento muito grande, por causa de um decreto de morte que havia naquela terra. Então Moisés inicia a sua vida e a sua jornada em águas, inicia em águas de rios. Só que em dado momento, no meio da caminhada, ele vai afunilar. E por causa do que acontece nos versos a qual nós lemos, me parece que a caminhada de Moisés afunila, estabiliza e estagna e arreia para o lado de baixo. Quando Moisés é chamado por Deus, ele está junto a um poço de águas. Então repare que começa no rio, desce para um poço. E quando ele inicia uma nova etapa, ele começa uma nova etapa abrindo o Mar Vermelho. Então eu peço que você sustente a sua atenção, porque são 3 viés. Ele começa em um rio, afunila e arreia para um poço, e novamente é levantado para estar diante de um mar e o mar se abrir. Parece-me que se pudéssemos nivelar isto que está acontecendo, rios são locais de muitas águas,
Poços são lugar de poucas águas, e mares são lugar de águas extensas. Então olha para o pastor Jonathan Carlos. Moisés começa o seu ministério aqui, peca e arreia para cá, depois santifica e sobe para cá. Eu repito para que você olhe para a minha mão, e como eu estou fazendo esse sinal, começa aqui, arreia para cá, e depois é exaltado acima de onde ele travou. Pastor, por que é que afunila no meio da caminhada e depois é levantado de volta? Fiz esta volta para poder introduzir o capítulo 2, versos de número 11 nos vossos corações. E peço que você sustente completa atenção, porque no verso de número 11, a Bíblia nunca escondeu que Moisés não conhecia quem era o povo hebreu. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia enquanto nós aquecemos os motores, você vai ver que no verso 11 está escrito: Moisés, já crescido, saiu a seus irmãos. Então ele sabia quem estava indo, conhecia quem estava falando, sabia quem estava defendendo. Moisés sabia quem era o povo hebreu e conhecia já nessa etapa, nesse momento, que vinha dos hebreus, seus irmãos. E exatamente nesse momento, ele vê um egípcio batendo, vê um egípcio açoitando, vê um egípcio ferindo um hebreu. E me parece que quando ele vê um egípcio ferindo um hebreu, o sangue sobe a cabeça, o seu coração se afunila. Ele vai para cima do egípcio, mata o egípcio. E enquanto você coloca estas palavras que eu digo no seu coração, o problema não foi só Moisés matar um egípcio. O problema foi o que acontece daqui em diante. Até onde eu sei, não é segredo para ninguém. Foi liberado a Moisés mais à frente algumas leis. E dentro destas leis está: não matarás. Diante de Deus, matar é pecado. E o que Moisés está fazendo aqui não é só assassinato, é o matar de arrancar a vida sem ter o direito de arrancar a vida. Em outras palavras, numa teologia básica, minhas irmãs, de fato Moisés peca. Só que o problema não é ele pecar na etapa da história. O problema é o que ele faz com o fruto do seu pecado. Porque quando ele peca e mata, surge um corpo. O que é que eu faço com esse cadáver agora? O que é que eu faço com esse corpo agora? O que é que eu faço com o fruto desse pecado agora? Já sei. Vi areia, vou esconder por baixo da areia. Se não há ninguém de um lado, se não há ninguém do outro lado, ninguém viu, ninguém está sabendo. Se ninguém está sabendo, ninguém pode apontar dedo. Se ninguém pode apontar dedo, eu vou continuar vivendo a minha vida como se nada tivesse acontecendo. Já entenderam aqui na frente? Vou falar olhando para a direita agora. Ele pega o fruto do pecado, esconde embaixo da areia. E você leu comigo, no segundo dia, vai caminhar como se nada tivesse acontecido entre nós. O problema não é pecar, o problema é sair o dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Vai continuar vivendo como se nada tivesse feito. E eu sei que eu estou pregando para um povo crente, entende o que eu estou fazendo, falando aqui nesse momento, que o problema de muitos não é errar, porque se errar, tem alguém que te justifica diante de Deus. O problema é errar, pegar o fruto do pecado, esconder e continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ele caminha antes do pecado e tenta continuar caminhando no mesmo jeito depois do pecado. Aqui é que está o problema sério da história. O corpo está escondido na areia. Ele vê dois hebreus brigando no outro dia. Estou gostando do olhinho arregalado. Enquanto está brigando no outro dia, já tem gente sorrindo, entendendo onde eu estou querendo chegar. Ele vai tentar separar a briga, como fez no dia anterior. Alguém aponta o dedo para ele e diz: espera aí, rapaz. Quem te instituiu juiz e príncipe sobre mim? Quem te colocou como liderança sobre mim? Vai me matar como matou ontem? Vai fazer comigo como fez com outro ontem? Vai me esconder na areia como escondeu o outro ontem? Sabe qual é a resposta de Moisés, igreja? Certamente este negócio já foi descoberto. Foi descoberto porque não era para descobrir, não? Não era para ninguém saber, não? Não era para ninguém ver, não? Não, pastor, por isso escondeu na areia. Exatamente. Quem vive com pecado escondido não suporta quando tudo lhe é revelado diante de uma multidão. Por isso Moisés faz o que faz no final do verso. Eu vou tentar contextualizar para quem está dando glória aqui na frente. Se tu continuar lendo, é mais ou menos Moisés fazendo desse jeito assim. O negócio foi descoberto,
Eu poderia ser macho o suficiente para pisar o pé no chão, assumir o que eu fiz e falar: fiz mesmo, pequei mesmo, mas ainda sou macho, ainda sou mulher de Deus, vou me consertar diante de todos. Mas não é isso que ele faz. Ele mete a mão na malha e diz: se o negócio está aqui, eu vou me esconder dentro de Midian. Eu sei que tu não conhece gente assim não. Eu acho que é só fora da nossa cidade, de gente que quando a granada explode, passa a mão na carteirinha e deu meu tempo nesta igreja, deu meu tempo nesse ministério, deu meu tempo nessa chamada. Não é que o tempo acabou, é que o negócio certamente foi descoberto. Só porque alguém deu glória ali, vou falar olhando para a esquerda. Não é que o tempo determinou, é que o negócio certamente foi descoberto. Passa a mão na malha e vai embora. Eu sei que vai ficar difícil de dar glória com o que eu vou falar, mas se quiser reclamar, vai reclamar com quem mandou eu escrever e falar isso aqui que eu estou pregando. Eu sou só o garçom para vocês hoje. Se quiser, reclama com o chefe da cozinha se a comida não estiver boa, e eu peço para ele te procurar até o final da madrugada, porque assim diz o chefe da cozinha que faz a comida na minha boca. Como é que Moisés esconde o pecado na areia, e se está escondido, ninguém viu, não tinha ninguém em volta, tu leu comigo, ninguém bateu o olho, se ninguém estava perto, se ninguém viu, se o negócio está escondido, como é que descobriram? Eu vou falar rasgado a quem tem boca para dar glória. É que dá até para esconder corpo na areia, porque dá para esconder fruto na aparência. E olha aqui, bate o olho aqui em mim, dá para esconder na areia, 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 dá para esconder na areia. Dá para esconder na areia, está escondido por baixo da areia, tem algo tampando o pecado por baixo. Só que eu sei que eu estou falando para um povo crente, até dá para esconder corpo na areia, só que até onde eu sei, corpo morto apodrece, sim ou não? E tudo que apodrece fede, sim ou não? Até dá para esconder, quero ver tapar nariz de todo mundo dentro do recinto. Senti Jesus falar na minha boca. Até dá para meter um terno, uma gravata, um vestido, uma saia, carregar a Bíblia, fazer chapinha, botar perfume. Quero ver tapar nariz de todo mundo que está dando glória para Deus. Tu sabe que tem gente que se esconde atrás de aparência, mas a glória não é mais a mesma, a graça não é mais a mesma. Lembra de quando cantava, pregava, abria a boca, dava glória e Deus manifestava? Hoje está fazendo a mesma coisa e tu diz, até está escondido na areia, mas tem algo cheirando mal debaixo desta areia. Só que eu estou pregando, e sendo bem específico a voz, não dá para tampar nariz de todo mundo dentro do recinto, porque o problema, e permita-me contextualizar, está muito explícito no texto. Não vinha ninguém de lá, não vinha ninguém de cá. Se não tem ninguém me olhando, ninguém viu. Se ninguém viu, dá para continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? É que Moisés cai aqui. Só que certo dia, agora eu vou passar para a segunda marcha, daqui a pouco eu volto no capítulo 3. Um varão galileu estava andando no Novo Testamento. Juntou 3 do lado dele e falou: tu, sobe comigo para o monte. Sobe para cima do monte. Enquanto ele está no monte, é transfigurado. O rosto começa a brilhar. Parece do lado dele Elias e do outro lado Moisés. Me parece, numa base de contexto teológico, no dia que Moisés pecou, não tinha ninguém na direita, não tinha ninguém na esquerda. Quando Cristo é transfigurado, tem um na esquerda e tem aquele que era pecador na direita. O problema é a reação de Pedro quando Cristo é transfigurado. Pastor, por que o problema é a reação de Pedro? Que Pedro vê a glória sendo manifestada e diz assim: esse lugar é maravilhoso, eu quero permanecer aqui. Faz o seguinte, Jesus, eu vou fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Vamos permanecer nesse lugar. Teologia e EBD básica, quem está dando glória enquanto ouve esta palavra. Eu sei que é gostoso o monte onde a glória se manifesta. Só que tem demoniado no pé do monte esperando a unção que Deus deposita em tu para fazer a obra.
Não se vive só de glória de monte. Tem que descer com a glória que se recebe no monte para libertar quem está embaixo. Então calma que eu estou em Êxodo 2 ainda, mãezona. Pastor, por que tu está dizendo isto? Porque Pedro está vendo Cristo. Mas me parece que Pedro ainda não sabe quem Cristo é. E a maior prova que Pedro ainda não entendeu qual é a chamada de Cristo é que certo dia Cristo aponta o dedão na cara dele e diz: para trás de mim, Satanás. Pedro, por que tu está deixando o diabo usar a tua boca? Tu não entendeu que eu estou na terra para ir para a cruz do Calvário, rapaz? Eu vou para a cruz você querendo ou não. Essa dinâmica de Pedro não entender completamente a chamada de Cristo faz com que Pedro nivele Cristo a Elias, Cristo a Moisés, só que com carinho. Elias foi maior, talvez um dos maiores profetas, sim, até João Batista. E Elias naquela transfiguração representava a boca dos profetas. E Moisés, pastor, Moisés representaria todas as leis que foram escritas. Deus olha para Moisés, Deus olha para Elias, chama Pedrão e fala assim: Pedro, eu sei que Elias foi grande profeta, eu sei que Moisés escreveu muita lei, mas esse que está aí é meu filho amado, a ele eu vi. Moisés é Moisés, mas não é maior do que ele. Elias é Elias, mas não é maior do que ele. Elias profetizou por causa dele. Moisés escreveu por causa dele. Se cumpre nele. Eu vou fazer uma pergunta que me olha de olho arregalado. Por que é que Deus afirma Cristo entre Moisés e entre Elias? Moisés cai, e quando cai, esconde. E a justificativa é: não tem ninguém de um lado, não tem ninguém do outro. Esconde na areia porque ninguém viu. Mas pensa que quem está sendo transfigurado aqui também não foi tentado quando Moisés foi tentado a esconder pecado na areia e pecar quando não tinha ninguém vendo. Um dia este varão que foi transfigurado desceu dentro das águas do Rio Jordão. Quando ele está saindo, o céu se abre. É para quem gosta de Bíblia, se quiser der glória na Bíblia. A pomba desce sobre ele. O que Deus repetiu no monte, já tinha falado no rio: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Jesus sai glorificado do rio. Já sei, pastor, está saindo cheio de glória. Chegou a hora de pregar, chegou a hora de cantar, chegou a hora de profetizar. Não, chegou a hora de deserto. O Espírito Santo pega ele, já entenderam onde eu estou querendo chegar, e leva para dentro de um deserto. Dá ele 40 dias e 40 noites sem comer, ao jejum aplicado na carne. Depois de 40 dias, a fome chega. Quando a fome chega, vou tentar ensinar para quem gosta de Bíblia. Satanás se apresenta para ele: varão Jesus, tá com fome? Tô. Fome é necessidade corpórea. A tua carne está gritando, pedindo: me atende, me atende, me atende, me atende, me atende, me dá algo para comer, bota algo aqui para dentro. Ô Jesus, não tem ninguém na direita, só tem deserto. Não tem ninguém na esquerda, só tem deserto. Não tem ninguém na tua frente, só tem deserto. Não tem ninguém na tua retaguarda, só tem deserto. Ninguém está vendo, ninguém está filmando, ninguém está te olhando. Não tem ninguém no quarto contigo. Não tem ninguém andando na rua contigo. Não tem ninguém aliançando contigo. Tu tá sozinho e ninguém está vendo. Daqui as pedras transformam em pão. Ah, é? Por que transformaria a pedra em pão? Porque Jesus, dá para tu transformar a pedra em pão, comer o pão, bota para dentro e amanhã aparece em Jerusalém e começa a dizer que tu é a vida. Cadê os judeus aqui em volta? Não tem. Cadê o povo aqui em volta? Não tem. Cadê os fariseus aqui em volta? Não tem. Cadê sacerdote aqui em volta? Não tem. Se nenhum deles viu, dá para continuar pregando amanhã como se nada tivesse acontecido no deserto hoje. Senti Jesus falar na minha boca. Jesus olha para o capeta que é ruim e é verdade. Tem ninguém perto de mim não, mas tem um sentado no trono que me olha aqui embaixo. É o seguinte, capeta: comer pão não é pecado, porque eu comi pão antes de vir para cá com a minha vaza. O pecado não é alimentar carne. Ih, Jesus, vai ter gente que vai entender falando para a direita. Vou usar o contexto do meu casamento. É pecado fazer relação íntima antes do casamento sem estar casado? Sim ou não? E depois que está casado com a esposa, com o marido, é pecado? Então pecado não está em comer pão e atender o desejo da carne. Está em como eu atendo esse desejo. Aonde que está falando que é só depois do casamento? Não é aqui?
É pela palavra que se nivela o nível de santidade que cada um coloca diante de uma multidão. Falei, vou falar de novo. É a palavra que nivela a santidade de cada um diante de Deus. O pecado não está em comer pão. O pecado está quem está dando a pedra para transformar em pão. Porque lá na frente, Deus também manda anjo para servir pão. Então Satanás pode servir, mas Deus também serve. Qual é a escolha que vai alimentar a tua carne? Quem está na glória ou o capeta que se levanta contra ti? Porque todos têm poder para transformar a pedra em pão. Alguém vai dar glória lá na galeria, quer ver? Mas Jesus pega o dedo, aponta no meio do narigão do diabo e realmente, capeta, se eu pegasse o poder que Deus me deu e transformasse pedra em pão, ninguém ia ficar sabendo. Só que nem só de pão viverá o homem. Ih, vocês são de EBD, hein? Vou pegar minha Bíblia para fazer isso aqui. Nem só de pão, por quê, Jesus? Porque pão alimenta está aqui. Mas nem só de alimentar está aqui vai viver o homem. Vou começar. Nem só de atender desejo de estar aqui vai viver o homem. Porque é que estamos em uma das gerações mais vazias da época, como nunca existiu, porque é uma geração que vive para atender desejo disto aqui, disto aqui, disto aqui, disto aqui. Sabe qual é a glória dessa geração aí fora? Fui com 10, fui com 20, cheirei cigarro, meti cocaína no nariz, fumei maconha, bebi cerveja. São exatamente quase 2 da madrugada, enquanto tem gente descendo até o chão aí para fora, enquanto tem gente entupindo o nariz de cocaína, enquanto tem gente entupindo o pulmão de fumaça de cigarro de maconha, tem gente que está dizendo, é isto que atende o desejo da minha carne. Aí Jesus olha para o vigilhão da Celebrai e diz, eles estão vivendo só de pão da terra, só de pão da terra, só de pão da terra. Mas eu sou pão que desceu do céu. Nem só de matar a fome vai viver o homem. Vai viver de quê? De toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra. Eu sei que tu tem a espada. Tu pode meter a mão na tua espada aí agora em nome de Jesus. Levanta ela para o alto assim. Tem muita gente, esta geração, que está perdida porque perdeu isto aqui. Mas eu creio que eu estou pregando para um povo que não vive só de desejo carnal. Eu estou pregando para um povo que pode estar um chicote estalando nas costas. Ainda tem palavra, ainda tem espada, ainda tem pão do céu, ainda tem direcionamento. Como eu te amo, Jesus. É esta palavra, Santa Igreja, que norteia e direciona a vida desse povo aqui. Pastor, por que tu trouxe para esse lado? Eu trouxe para esse lado. Jesus me cobre. Porque nunca vivemos um tempo em que houveram pessoas tão corajosas ou tão tolas ao ponto de blasfemar e se levantar contra isto aqui. Já foi tempo de gente que não fazia parte da fé, mas respeitava a espada da fé. Eu não sou de lá, mas não vou falar mal de lá. Eu não sou do meio deles, mas não vou falar mal do meio deles. Agora, tá fácil. Vai para a mídia e chama a santa palavra de defecação fecal humana, para não falar a palavra certa que vocês sabem qual é, dizendo, isto aqui é tudo balela. Isso não é balela. Não conhecem quem é Cristo. Se conhecessem, lavava a boca antes de falar disso aqui. Quem tu pensa que é para falar da palavra de Deus? Tu é saco de vermes, te morre agora, apodrece em 3 dias e vai ter bicho comendo a tua carne. Não somos nada. Quem é? Pastor, então alguma coisa. Eu te explico quem é. Tem gente falando mal disso aqui, mas isto aqui é tão poderoso, é tão forte, é tão vivo, que não se conteve de ficar aqui dentro. Sabe o que é isto aqui que está na minha mão? Está escrito, mas antes de estar escrito, era a palavra que saía da boca de Deus. Comecei
Qual era a palavra que saía da boca de Deus? E disse Deus: haja luz, e houve luz. A palavra é tão poderosa, a palavra é tão fiel, a palavra é tão forte, que no Evangelho de João, capítulo 1, João abre a boca para dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E isto aqui é tão santo e poderoso, que desceu na terra, se fez carne, botou cruz nas costas, foi para o Calvário, venceu a morte, ressuscitou, subiu aos céus, e um dia, no toque da última trombeta, vai voltar para buscar quem está dando glória aqui dentro da vigília. Ai, Jesus, lá vai. Eles estão tão corajosos, que começaram a misturar as fés. Um dia eu estou com Deus, outro dia eu estou com outros deuses. Se quiser fazer, faça. Só aceita as consequências do que está plantando. E quem é inteligente está acompanhando, sabe do que eu estou falando aqui agora. Se quiser misturar, misture. Se quiser comer tudo junto, coma. Mas a consequência é perda da primogenitura. Pastor, o que é isso? Estou voltando em Êxodo agora. Lembra da lentilha? De quando Jacó e Esaú estão negociando a primogenitura. Sabe o que a Bíblia diz? O parênteses está aberto. Estou voltando em Êxodo agora. Quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Então vai comendo o que Jesus está botando diante de vós. Esaú chegar cansado do campo. Para tu entender a loucura de quem está misturando as fés. Chega cansado do campo. Jacó está cozinhando. Esaú sente o cheiro e fala: nossa, que coisa boa. Jacó olha para ele e é o seguinte: se tu me vender a tua primogenitura, eu te dou isto aqui para tu comer. Aí Esaú olha e fala: rapaz, para que me serve isso aqui? Me dá isso aí que eu estou te vendendo a primogenitura. Sabe o que a Bíblia fala? Eu sei que tu já reparou na EBD. Jacó coloca o que ele cozinhou e dá pão também para Esaú. A pergunta que eu faço é: por que não ofereceu pão antes? Por que só está dando pão depois que a primogenitura já faliu? Com carinho, lentilha ele está cozinhando. Me mostra na Bíblia ele fazendo pão. Se não foi ele que fez. Vou falar de novo olhando para a direita, Jesus me cobre. Se não foi ele quem fez, que direito ele tem de colocar preço nisso aqui? Vou falar de novo. Se não foi ele que fez, que direito tem ele de colocar preço no pão? Ai de quem negocia pão dentro da casa. Ai de quem coloca preço. Ai de quem está vendendo pão. Negocia teu cozido, negocia tua lentilha, negocia tua panela, negocia tua comida. Não negocia a palavra, não coloca preço na palavra. Não tem valor, não tem valor. O que tem é palavra. Eu não posso botar preço naquilo que não é meu. Eu não posso cobrar por aquilo que não é meu. Canaioteia, Santuguiteia, Caiarafada, Tuia Racaioteia, Tuia Racaicoteia. Entrou uma graça aqui dentro da quadra da Grande Rio. Eu lhe convido a levantar a mão para o alto. Vai chegar o tempo e já chegou, que Deus vai limpar os altares do Brasil. Não vai ficar um que coloca preço no pão. O pão não é meu. O pão é o pão vivo que desceu do céu. Eu não tenho direito de botar preço em pão. Eu não tenho direito de colocar preço naquilo que eu não fiz. Não fui eu quem fui para a cruz. Não sou eu, haja na boca de Deus.
Não fui eu que desci na terra para pagar salário de pecado. Se isto aqui é pão vivo que desceu no céu, que direito tenho eu de colocar preço no pão dentro da casa? É por isto que Jacó negocia a lentilha, mas não coloca preço no pão. Não tem preço, 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 não tem preço. Eu não posso negociar aquilo que não é meu. É por isso que Jacó negocia lentilha, mas não toca no pão. Oferece pão de graça porque sabe, não posso colocar preço no pão. Mas agora já vendeu lentilha, já arrancou primogenitura. Então para que vai oferecer pão depois que já arrancou tudo de quem está com fome dentro da casa? Jesus me cobre, Jesus me cobre, Jesus me cobre. Ei! Negocia a primogenitura. Não pode haver mistura. Escolhe, ou tu quer lentilha ou tu quer pão. Porque pão não tem preço. O preço já foi pago na cruz do Calvário. O preço já foi pago e é de sangue. Por isso que não pode ser negociado. E se não pode ser negociado, preciso ser direto e incisivo agora. Moisés foge de onde está. Meu Deus. Vai cuidar de ovelha como se nada tivesse acontecido. Ai, Jesus. Como é que vai cuidar de ovelha com pecado escondido do Egito? Que negócio é esse de meter mão sobre outras vidas? Com a vida toda torta, mas vai ter um encontro de Jeová na sarça ardente. Ah, vai! Ah, vai! Quem está orando por mim, me cobre agora de oração. Porque um dia Moisés sai correndo. Ele vê uma sarça ardendo no fogo, mas não se consome. Ele olha para a sarça e me virarei para lá para ver este negócio. Eu estou terminando agora. Enquanto ele está vendo, o anjo do Senhor lhe aparece. Sabe quem é o anjo do Senhor? Não é Miguel, não é Gabriel, não é. Miguel é um anjo, Gabriel é um anjo. Quando a Bíblia fala o anjo, é maior que Miguel, é maior que Gabriel. Estou terminando agora. O anjo do Senhor é cristofania, é Cristo no Antigo Testamento. Você pode ver que quando é Miguel, Gabriel, qualquer anjo, eles falam assim, que o Senhor te repreenda. Quando é o anjo, ele fala assim, eu levo, eu faço, eu coloco, eu insiro, eu destruo, eu abato. O anjo é Cristo. Olha o que Moisés está vendo. Está vendo o anjo, o anjo, o anjo, o anjo. Ele está olhando, se aproximando daquele mistério. Enquanto o anjo está falando, quando ele vai doer, mas vai curar, ele mete o pezão lá dentro, a voz muda. Até o momento que ele pisa, é o anjo. E o anjo que é Cristo é convidativo. Cristo nunca vai forçar ninguém a entrar. Cristo nunca vai forçar ninguém a levantar a mão e aceitá-lo como Salvador. Vem quem quer, entra quem quer, aceita quem quer. Mas depois que entrar, entrou para quê? Agora que entrou,
quem manda não é mais Moisés. Porque Cristo é convidativo, mas a voz que fala depois é ordenativa teologicamente falando. É o Senhor em letras garrafais, é Jeová. Cristo só convida, entra, aceita, faz, mas quando decide pisar, Cristo vira de lado. Entra Deus na frente e fala: agora quem vai falar sou eu. Quem é de EBD já até levantou a mão para dar glória. Sabe o que é que Cristo fala, meus irmãos? Eu imagino Jesus falando: Moisés, entra se quiser. Entrou, Deus olha para Moisés e coisa da cabeça, pregador, quem mandou tu entrar? Quem te obrigou a pegar ônibus e vir para a vigília? Quem te obrigou a levantar a mão para aceitar meu filho como Salvador? Quem botou arma na tua cabeça para tu seguir a fé? Agora que tu entrou, quem manda não é mais tu. Quem manda agora sou eu, Moisés. É mesmo? É. Eu tenho uma ordem para te dar. Ih, já tem gente baixando ali no meio. Qual é a ordem? Tira a sandália do teu pé, pois o lugar que tu estás é terra santa, 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 santa. Chegou a hora de se consertar, rapaz. Foi só até hoje. A partir de hoje eu tenho uma missão para você. Mas antes da missão, vai ter que tirar a sandália do pé. Sabe o que é que tirar a sandália do pé? Olha aqui para o pastor Jonathan Carlos. Me permite, não me tenha por desobediência ou por bagunceiro no altar de Deus. Tirar a sandália do pé, isto aqui, ó, me permite tirar o sapato para mostrar aos irmãos. Entre mim e entre a terra que é santa, tem uma sandália. Então do que adianta eu estar no ambiente santo se eu não toco a terra santa? Porque entre mim e entre a terra santa tem algo que eu trouxe de fora. Jesus, olha lá o que tu vai fazer. Esse lugar vai explodir de glória. A ordem de Deus é: eu não estou pedindo, entrou porque quis. Arranca a sandália do pé agora. Pastor, eu vou ficar descalço? Não, o que Deus está falando é: tem algo te impedindo de tocar a terra santa. A glória já está aqui dentro, o manto já está no ambiente, o fogo já está pegando, e tu ainda está esperando o que para tocar a terra que é santa? Eu não te pedi isto até agora, mas vou pedir. Tu pode segurar a mão de quem está do teu lado aí? Pastor, não gosto de pegar nas mãos não, estou terminando agora. Então vai reclamar com Paulo quando tu chegar nos céus, porque foi ele quem disse: Timóteo, desperta o dom que está em ti, que tu só recebeu depois que eu impus a minha mão na tua cabeça e te toquei. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Te toquei, tu recebeu. Quando a gente toca, recebe alguma coisa. Recebe o quê? Já tem coluna de fogo descendo dentro do ambiente. Um terremoto de glória vai começar em 10 segundos. Um relampeio de poder vai tomar conta da quadra. Aonde houver um crente pentecostal que queira ser renovado para a missão que Deus lhe deu, eu te dou 10 segundos para tu abrir a boca e começar a glorificar agora. Eu vou contar para te ajudar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Uma coluna de fogo já está passeando entre nós. 2, um terremoto de glória vai pegar conta do ambiente.
adore agora. Quem tem a glória para dar para Deus, eu lhe convido a encher esse ambiente de adoração. Toca a terra, toca a terra, toca a terra, toca a terra, toca a terra. Isso não tem preço. Se quiser se encher, se encha. Eu vou devolver o microfone a quem é de direito agora. Se tu pode, levante as mãos para o alto. Uma nuvem acabou de tomar conta do arraial. Escolhe hoje. Se tu quer ser o Moisés da areia, o Moisés da sarça, escolhe hoje. Se tu quer ser da lentilha ou do pão, escolhe hoje. Se tu quer ser do monte ou de baixo, escolhe hoje. Se tu quer ser fiel no deserto ou fazer porque ninguém está te olhando, eu convido quem é guerreiro dos céus, sem o auxílio dos instrumentos. Eu vou pedir meus amigos para segurar tudo, que estão me ajudando demais. Mas Deus acabou de me informar. Meu filho, avisa a eles que eu vou dar um sinal de glória como nunca antes visto, para confirmar que sou eu como fogo na tua boca. Eu vou encher esta casa com glória. E quem quiser ser renovado, a hora é esta. De mãos levantadas, uma nuvem acabou de repousar dentro do vigilhão Celebrai. Quem quer ser renovado, 10 segundos de adoração, se você consegue. Entro que rebadaca taioseia, caluche remaia caiote reva, taioreva yacia anugite, caiode remanhaçando reva. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Exaltado sobre os montes, tem uma glória de Deus tomando conta desta